E aí, aqui é o Node, imagine só, nos campos de areia da ilha White Island, dois motociclistas estão apostando corrida e fazendo manobras. Porém, um deles se perde no caminho e cai de uma enorme duna, o que acaba danificando a sua moto. Ele tenta dar a partida, mas não consegue e chama por seu colega Tim, pedindo por ajuda. Porém, no meio da duna, o motoqueiro sente um forte tremor e, inesperadamente, ele é atacado por uma criatura saída debaixo da terra. Pouco depois, Tim nota a ausência do amigo e vai procurá-lo, mas encontra apenas a bandeira da sua moto. Eis que diante dele surge uma enorme barbatana atravessando a terra e vindo em sua direção, o que obriga o motoqueiro a fugir dali. Ele parte em alta velocidade, mas se desequilibra em um salto e por pouco não é engolido por um enorme tubarão vindo da areia. Tim se recupera da queda e corre para se salvar, mas a criatura salta em sua direção, morde sua perna e começa a arrastá-lo por todo o campo. Perto dali, na delegacia, um sujeito chamado Jimmy Green está indo encontrar o seu pai, o prefeito Greenberg. No caminho, ele reencontra um velho amigo, o xerife John, que não fica muito feliz em revê-lo devido a uma tragédia que ele causou no passado. Depois desse reencontro, Jimmy vai falar com seu pai, e apesar de também não ser bem recebido por ele, o sujeito diz ter uma proposta lucrativa para a ilha. Enquanto os dois conversam, o xerife recebe um chamado alertando sobre um corpo na praia e vai até lá com sua irmã, a policial Brenda. Chegando no local, eles encontram a cabeça de Tim e estranhos rastros na areia. John acredita que um criminoso está solta na ilha, mas Brenda desconfia que seja algo ainda pior, pois o corpo da vítima foi arrastado por dentro da areia e os ferimentos parecem ter sido causados por mordidas. Além disso, a praia é conhecida por ter tubarões e Brenda sugere falar com um especialista para checar se isso foi obra de predadores marinhos. Porém, seu irmão não acredita nisso e diz para eles continuarem investigando, além de avisar a Brenda que Jimmy, o seu ex-namorado, voltou. Enquanto isso, o rapaz apresenta ao pai o seu grande plano de organizar um evento na ilha, chamado de O Festival do Homem da Areia. A sua ideia é criar uma festa tradicional em White Island, que possa atrair turistas e arrecadar muito dinheiro com o comércio local. O prefeito aprova a ideia e, além de liberar verbas e o espaço na praia, ele deixa Jimmy responsável por organizar o festival. Enquanto isso, Brenda liga para o laboratório marítimo e, mesmo contra a vontade do irmão, ela fala com a doutora Sandy Powers para pedir a sua ajuda na investigação sobre as vidas perdidas na praia. A doutora aceita e as duas seguem até a praia, mas antes que cheguem ao local, um casal está se divertindo em frente ao mar. O sujeito se enterrou na areia e pede para sua namorada ajudá-lo a sair, porém ela diz estar muito ocupada passando bronzeador. Em um momento de distração, a jovem é puxada para dentro do solo pelo enorme tubarão de areia. Ao ver isso, seu namorado tenta sair para resgatá-la, mas o demente continua enterrado e também acaba sendo devorado pela criatura. Horas depois, o xerife John observa o mar, temendo que as suspeitas de Brenda sobre os tubarões sejam verdadeiras. Em seguida, sua irmã aparece para falar sobre a investigação, mas os dois são interrompidos quando ouvem os gritos de uma jovem, que parece estar sendo perseguida pelo predador marinho. Os dois correm para salvá-la, mas descobrem que o tal tubarão era o namorado da garota, usando um chapéu de barbatana. Ao mesmo tempo, Jimmy também chega na praia para iniciar os preparativos do festival, junto com Erin, a estagiária, Willie, especialista em computadores, e Amanda, sua advogada. Lá, Jimmy reencontra o xerife John ao lado de Brenda, que ainda guarda rancor pelo término do relacionamento. Apesar disso, ele diz que apenas está na ilha a negócios e que irá organizar um festival para tornar o White Island mais lucrativa. Porém, o xerife não aprova a ideia, pois a última festa na praia organizada por Jimmy resultou em 15 pessoas eliminadas, incluindo a esposa e o filho de John. Os dois entram em uma discussão e, no mesmo instante, um jovem surfista junto com sua namorada aparece na praia para pegar umas ondas. Porém, assim que ele entra na
na água, o enorme tubarão de areia ataca novamente e o engole em questão de segundos. Sua namorada vê tudo e corre desesperada para avisar ao xerife, que de início não acredita na história. No entanto, tudo que a jovem disse se mostra real, quando ela também é engolida pelo monstro, na frente de todos. Essa cena assustadora logo se torna notícia por toda a ilha, e os moradores convocam uma reunião de emergência na prefeitura para tratar o assunto. Na reunião, John e Brenda sugerem interditar a praia por 24 horas até que possam deter a criatura. No entanto, um dos moradores, chamado Angus, diz que irá caçar o tubarão e trazer a sua cabeça, desde que a prefeitura lhe pague uma recompensa de $10.000. O prefeito não leva o velho a sério, mas concorda com os termos e oferece uma recompensa para quem capturar o monstro. Mais tarde, 2 moradores interessados nos $10.000 partem em um bote pela praia à procura do tubarão. Não demora para a enorme barbatana do monstro surgir, e com sua força ele vira o bote e derruba os sujeitos na água. Como eles estavam na parte rasa do mar, os dois conseguem levar o bote até a terra firme, mas o tubarão salta da água e os devoram sem chance de escapar. Na manhã seguinte, Brenda e a doutora Powers vão investigar a cena do crime, mas encontram apenas o bote com os braços removidos das vítimas. Nesse momento, Jimmy e sua equipe aparecem no local, dispostos a darem andamento no festival, apesar do tubarão da areia ainda estar à solta. Enfurecida com essa atitude, Brenda vai até ele e diz que a festa não vai acontecer até que se passem as 24 horas de interdição. Mesmo com essa proibição, Jimmy pede a sua estagiária Erin para divulgar o festival aos moradores, enquanto ele cuida do resto. Horas depois, a doutora Powers leva as partes que sobraram das vítimas ao laboratório e recebe a visita do xerife John, que deseja saber mais detalhes da investigação. A doutora revela ter encontrado um dos dentes do tubarão, mas a análise mostrou que ele não pertence a nenhuma espécie conhecida. Ela diz que o dente se parece muito com o que o seu pai trouxe um dia e que, segundo as suas pesquisas, pertencia a um tubarão pré-histórico. A conversa continua até que John recebe uma ligação de Brenda, dizendo que encontraram um tubarão de areia. O xerife e a doutora vão até o local e encontram Jimmy, parabenizando um pescador conhecido como Faísca, que capturou um enorme tubarão branco. Ele diz na frente de todos que aquele é o monstro da ilha, e com o fim dessa ameaça o festival poderá ser realizado. Conhecendo Jimmy, John pede para Sandy analisar o tubarão mais de perto e comprovar se essa história é verdadeira. Como ele temia, a doutora afirma que, apesar de ser um tubarão de verdade, não é o que eles estão procurando, pois seus dentes são menores e ele aparenta ter perdido a vida há semanas. Ao ouvir isso, o xerife decide manter a praia interditada, forçando Jimmy a voltar ao seu alojamento e criar outro plano. Quando chega a noite, Willie continua com a divulgação do festival por ordens de Jimmy, até que o tubarão de areia aparece na praia e rompe os cabos de energia com seus dentes. Por causa disso, a luz é cortada na ilha inteira e Willie perde todo o seu trabalho de divulgação. Para piorar, a policial Brenda aparece logo em seguida e ordena que Jimmy a acompanhe em sua viatura. Sem escolhas, ele obedece e é levado algemado até um estacionamento, onde encontram um prefeito e o xerife interrogando Faísca. John encontrou o sujeito próximo à estação de energia e deduz que foi ele quem causou o blackout. Furioso, John aponta sua pistola contra Faísca, mas Jimmy revela que ele é um de seus contratados e que foi até lá para consertar o problema de energia. Enquanto isso, Sandy continua a recolher amostras do monstro na praia, mas logo vê se aproximar a barbatana do tubarão de areia. Ao longe, o xerife vê a doutora em perigo e corre para ajudá-la, deixando Faísca livre para procurar o cabo de energia danificado. Sandy manda John se afastar da areia e de dentro da bolsa, ela puxa uma pistola e dispara contra o monstro, mas acaba errando o alvo. Ainda assim, os tiros fazem o tubarão se afastar e ela aproveita a chance para fugir da areia e se reunir com o grupo. Agora que sabe sobre a existência do monstro, o prefeito decide interditar
retornar à praia por tempo indeterminado. Jimmy protesta, mas seu pai lhe diz que é dever dele como prefeito da cidade proteger os moradores. O problema é que enquanto faz esse discurso, o prefeito se aproxima demais da areia, dando a chance para o tubarão devorá-lo com um salto. Diante desse caos, Jimmy e todos os outros ficam em choque, mas não há tempo a perder, pois o tubarão ainda está à solta. No entanto, o grupo percebe que o monstro está seguindo em direção à praia e veem que perto dali Faísca está tentando reconectar os cabos de energia. John e Sandy puxam suas pistolas para atirar no monstro, mas ele é rápido demais na areia e se aproxima cada vez mais de sua presa. Jimmy grita para Faísca sair dali, porém o demente está ouvindo música no fone de ouvido e não escuta os alertas. Por fim, ele conecta os dois cabos de energia, fazendo a luz retornar à ilha, mas nesse mesmo instante, o tubarão parte para atacá-lo. O sujeito se torna mais uma vítima da criatura, mas a descarga de energia dos cabos causa uma enorme explosão, deixando o corpo do monstro em pedaços. Com o fim do tubarão, dias se passam e Jimmy resolve dar continuidade ao festival, em homenagem ao seu pai. Pouco depois, Brenda aparece para ver como ele está, e apesar das mágoas do passado, a policial ainda nutre sentimentos pelo ex-namorado e lhe deseja boa sorte em seu plano. Entretanto, Jimmy está tão focado no festival que não dá muita importância ao gesto da jovem policial e retorna à prefeitura. Mais tarde, no laboratório da Doutora Powers, ela está analisando o que sobrou do tubarão de areia e o xerife John vai ver como ela está. Infelizmente, ela traz más notícias, pois apesar do tamanho do monstro, ela descobriu que ele era apenas um filhote nascido há poucos meses. Isso significa que em alguma parte da ilha, a mãe do tubarão deve estar à procura dele e um novo ataque ainda maior irá acontecer na ilha. Ao saber disso, o xerife teme que as coisas sairão do controle, pois o tubarão terá novas presas no festival do Homem de Areia. Então os dois vão até a prefeitura e falam para Jimmy o que descobriram, mas ele não pretende interromper o evento com base em suposições. Vendo que não há provas suficientes, o xerife não tem outra escolha além de permitir a festa, mas avisa que irá manter vigilância constante. Com tudo resolvido, enfim o festival se inicia e vários jovens da ilha comparecem ao grande evento. Um palco é montado na praia e enquanto Jimmy faz as apresentações, ao longe o xerife John e a Doutora Powers observam tudo de cima de um morro. Além deles, Brenda também está de vigia, porém assim que Jimmy sai do palco e volta ao seu trailer, ela vai atrás dele. Nesse momento, Jimmy se depara com Amanda, que está satisfeita com o trabalho dele no festival. A satisfação é tanta que, sem mais nem menos, ela o beija e deseja ter um momento a sós com ele. Para o seu azar, Brenda chega nesse exato momento e, por ainda gostar de Jimmy, ela vai embora magoada. O sujeito tenta se explicar, mas não adianta e Amanda ainda debocha da policial, algo que Jimmy não gosta nem um pouco. Ele então dispensa a advogada dos seus serviços e Amanda ir embora, porém antes que ela possa argumentar, outro tubarão de areia a ataca. Jimmy grita de horror e tenta ajudar Amanda, mas o monstro destrói o seu corpo com os dentes, restando apenas a sua cabeça. Diante dessa cena terrível, Jimmy se desespera, mas assim que Eren e Willie aparecem no local, ele tenta manter as aparências. A jovem estagiária então pede para tirar uma foto dos dois colegas, mas ao mover a câmera na direção deles, ela encontra o que sobrou de Amanda no chão. A jovem se desespera e pergunta o que aconteceu, então Jimmy revela que outro tubarão de areia a atacou. Willie sugere acabar com a festa, pois todos os convidados estão em perigo, porém o seu chefe continua insistindo na decisão de manter o festival. Para surpresa dos dois, Eren concorda com a ideia, pois se cancelarem a festa agora, o prejuízo será muito maior. Willie se irrita com essa resposta e manda a garota não se meter com os negócios, pois ela é apenas uma estagiária. No entanto, a jovem responde a isso acertando uma garrafa de vidro na cabeça do demente, o deixando inconsciente. Em seguida, ela diz a Jimmy que irá manter tudo sob controle na festa, mas em troca deseja ser promovida a sócia em seus negócios. Jimmy aceita os termos e volta para as festividades, enquanto Eren se encarrega de esconder o Willie. Ela então resolve levá-lo para dentro do trailer, mas nesse momento, o tubarão de areia aparece outra vez e tenta atacá-la. Sem hesitar,
acertar, Eren joga Willy na direção do tubarão, que o devora rapidamente. Graças a isso, a garota ganha tempo e aproveita para se esconder dentro do trailer. Então o tubarão parte em busca de novas vítimas. De volta à festa, dois jovens amigos começam a fazer esculturas na areia, com uma delas sendo muito parecida com um tubarão. De repente, duas garotas vão falar com eles, pois souberam que eles vendem certas substâncias e querem deixar a festa mais divertida. Os dois aceitam fazer negócios, mas em troca eles pedem para a jovem fazer uma pose na frente da escultura de tubarão que fizeram na areia. Ela se recusa, mas os dois amigos prometem que não irão olhar. Mesmo achando o pedido estranho, a jovem aceita, mas assim que ela se ajoelha na areia, um tubarão de verdade aparece e a engole. Todo o local é manchado pelo sangue e o que era para ser um momento de diversão se transforma em um cenário de horror. Perto dali, o xerife vê tudo e manda evacuar a praia. Porém, os jovens desesperados começam a correr em círculos, enquanto o predador os ataca. Em seguida, Brenda corre até o palco, retira a DJ da festa à força e usa o microfone para mandar todos saírem dali o quanto antes. Uma confusão generalizada se inicia e Jimmy, que estava bebendo para esquecer os problemas, vê que sua festa se tornou um caos. Ele tenta acalmar a todos, mas Brenda diz que já é tarde demais e eles precisam fugir, pois agora não há apenas um, mas sim 3 tubarões de areia. Os dois então fogem para longe da praia, com Brenda puxando sua arma e tentando atirar no monstro. Jimmy avisa que isso é inútil e a puxa para longe dali, mas tragicamente, um dos tubarões ataca a policial, devorando metade do seu corpo. Tomado pelo choque do que acabou de ver, Jimmy puxa a Brenda para fora da praia e tenta salvá-la, mas não há nada a ser feito. Antes de se despedir, ele confessa que apesar de tudo ele sempre a amou, e em seus últimos momentos a policial retribui o chamando de demente. A confusão na praia continua e a doutora Powers despeja um líquido com borrifador, atraindo os tubarões para longe dos jovens. O xerife John a ajuda a fugir dali e os dois se escondem em cima das pedras, mas eles logo se veem cercados pelos tubarões. Ele então pede ajuda de Brenda pelo comunicador, mas quem atende é Jimmy, que revela o que houve com a policial. Ele ainda admite que tudo isso foi sua culpa, pois ele sabia da existência dos outros tubarões, mas manteve em segredo para não estragar o seu festival. Tomado pela tristeza e raiva, o xerife avisa Jimmy que irá acertar as contas com ele em breve, mas que agora precisa da sua ajuda. John diz que ele e Sandy estão cercados pelos tubarões e somente Jimmy pode salvá-los. O sujeito concorda em ajudar, porém nas docas ele vê que os jovens fugiram para lá e mais tubarões estão indo na direção deles. Jimmy avisa o que está acontecendo e o xerife pede que ele ajude todos a saírem dali. Chegando no local usando a viatura de Brenda, Jimmy guia todos até um lugar seguro. Após isso, ele encontra Angus segurando uma arma e o velho diz que ainda está disposto a caçar os tubarões, mas que não conseguirá fazer isso sozinho. Os dois então vão até a delegacia em busca de ajuda e encontram o xerife e a doutora Powers, que conseguiram escapar dos tubarões. O velho então diz que para deter os monstros é preciso montar uma armadilha que capture todos eles de uma vez. Para fazer isso, Angus leva todos a uma pequena base em um campo de areia, cercado por montanhas. Seu plano consiste em esquentar o campo em uma temperatura tão elevada que irá cristalizar a areia e prender todos os tubarões. Apesar de ser um plano arriscado, o grupo concorda, e agora é preciso achar uma maneira de atrair os monstros e aquecer a areia. A doutora Powers sugere usar ondas sonoras, então o grupo pega várias caixas de som e as colocam conectadas entre a praia e o campo aberto. O próximo passo é encontrar uma maneira de aquecer a areia, e Jimmy lembra que trouxe uma reserva altamente concentrada de um composto inflamável. Agora que eles têm tudo o que precisam para enfrentar os tubarões, o grupo espalha o composto pelo campo e ligam as caixas de som. Em seguida, os 4 se escondem na base e Jimmy coloca no toca-discos a música Ride of the Valkyries, em homenagem ao filme Apocalipse Now. O som é emitido pelo solo e, como a doutora previu, os tubarões começam a ser atraídos pela música. No entanto, as caixas de som param de funcionar e a música é interrompida, fazendo os tubarões irem embora. O xerife decide ir até lá para consertá-las, mas Jimmy se oferece para ir em seu lugar,
pois deseja se redimir dos erros que cometeu. Ele então corre em direção às caixas de som, enquanto desvia das barbatanas dos tubarões pré-históricos. Por sorte, ele consegue chegar até lá, mas vê que não há como consertá-las, pois um dos cabos da caixa foi rompido pelos tubarões. Ainda assim, Jimmy decide improvisar e começa a cantar em voz alta para atrair os tubarões em direção ao composto inflamável. O seu plano funciona e, em um último ato de heroísmo, Jimmy se deita no campo e se deixa ser atacado pelos tubarões, os atraindo até a armadilha. Graças a isso, Angus puxa o seu lança-chamas e dispara contra o composto, fazendo a terra se cristalizar, prendendo os tubarões na areia. Finalmente, o grupo conseguiu derrotar os monstros, mas antes que possam comemorar, eles veem uma barbatana gigantesca do outro lado das montanhas. Então a mãe tubarão atravessa a terra e engole Angus, forçando o xerife John e Sandy a se esconderem dentro da base. Porém, o enorme monstro consegue entrar e tenta devorar os dois, mas John escapa pela janela. Antes de ir, a doutora arremessa o tanque do lança-chamas na boca do monstro e também foge pela janela. Os dois então correm para fugir dali e o tubarão morde o tanque, causando uma explosão que o desintegra completamente. Enfim, John e Sandy conseguiram derrotar o tubarão de areia e White Island está a salvo outra vez. Horas depois, no meio da praia, Erin sai do trailer e vê que não há mais ninguém por perto. De repente, ela recebe uma ligação no celular de Jimmy, vinda de um empresário que também deseja montar uma festa na praia. A jovem decide aproveitar a oportunidade e, sem Jimmy por perto, ela diz que irá organizar tudo. Porém, antes que possa fechar o negócio, outro tubarão de areia aparece e a devora, indicando que a ameaça na ilha ainda não acabou. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Teriam coragem de pisar na praia dos tubarões da areia? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!